E o que eu quero do seu projeto? O seu projeto, eu quero ele dividido em 5 partes: introdução, objetivos, justificativa, aporte teórico-metodológico e referências bibliográficas. Professor, e o que que eu vou falar em cada um pedaço desse? Bom, tem um livro muito bom que eu aconselho a você ler, chama Projeto de Pesquisa em História, do José de Assunção Barros. Eu tenho ele em PDF, porém ele existe na biblioteca, certo? Então você pode ir lá, ele tem bastantes exemplares, é um livro muito fácil, muito bobo de ser lido, mas ele é muito didático para explicar direitinho o que são esses pedaços do projeto, né? Então, o que é a introdução? Introdução, você vai me apresentar o seu objeto de estudo, né? Então, me contextualizar um pouco e me apresentar e dizer, no final das contas, um pouco qual é a sua perspectiva de trabalho, aonde você quer chegar. Então, você vai, por exemplo, vai falar de um painel de uma igreja, você vai apresentar a igreja, quando foi construída, o painel tal, quem pintou, a data e tudo mais, e o que aquele painel representa, e, portanto, qual é a sua perspectiva. Eu acho que esse painel está ali para representar uma perspectiva místico da igreja cristã moderna. Ok, certo? Objetivos. É exatamente, você divide os objetivos entre geral e específico. Então, qual é o objetivo? Fazer uma análise iconográfica do painel lá da igreja tal, certo? Objetivos específicos, compreender a temática do painel, entender o porquê daquela representação, tentar entender o contexto sociocultural em que esse painel se encontra, certo? Então, essas são o que seriam os objetivos. Justificativa. Por que você quer estudar esse painel? Várias. Porque nunca foi estudado. Porque é preciso renovar os estudos sobre o barroco. Ou, eh, porque é preciso trazer, por exemplo, vamos dizer que você esteja estudando requerimentos indígenas. É preciso trazer o indígena para, como personagem de sua história. Bom, você vai explicar e vai falar que é uma contribuição à historiografia, então, você vai justificar por que a escolha daquele trabalho. Aporte teórico-metodológico. Bom, quais são as perspectivas teórico-metodológicas que você vai usar? Por exemplo, você vai analisar um painel. Eu vou utilizar a metodologia do Panofs, né? Você vai analisar os requerimentos indígenas. Olha, eu vou utilizar a perspectiva da microhistória, por exemplo, certo? E o aporte teórico, por exemplo, eu vou desconstruir o conceito do barroco, eu vou utilizar o conceito do decoro para tentar entender esse painel, eu vou, pensar a questão da resistência, por exemplo, indígena. Então isso seriam os seus aportes teóricos metodológicos. E as referências bibliográficas, aquelas referências que são fundamentais para a construção do seu projeto de pesquisa, de acordo com a forma como se coloca a BNT. Para essa questão da BNT, é vocês que têm que ir atrás, tá, gente? O site da biblioteca é muito útil nessa questão, certo? Qual tipo de citação eu quero? Eu quero citação autor-data, né? É aquela que depois da citação você coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. Ou então, honor, parêntese, data, vírgula, página. Ou seja, e no final as referências bibliográficas, né? Eu não quero citação em nota de rodapé. Tá? A nota de rodapé ela deve ser utilizada para acrescentar informações ao texto que são informações complementares, que irão ajudar o leitor a compreender o texto, mas não necessariamente elas são fundamentais para a compreensão do texto, certo? Ter um bom é necessário ter um equilíbrio entre a quantidade de citações e a quantidade de nota de rodapés e o texto escrito, né? Nunca coloque uma citação e não comente. Sempre comente essa citação, certo? Esses são os passos. 10 páginas no máximo, 2 páginas para a introdução, 1 página para objetivos. Os objetivos eles são tópicos, então, e eles sempre começam nunca mais de 3, 4 linhas para cada objetivo e sempre começando com verbos no infinitivo, certo? Essa é a forma clássica de um objetivo. Justificativa, 2, 3 páginas. Aporte teórico metodológico, 3, 4 páginas. Bibliografia, umas 2, 3 páginas, certo? Então, em média, aí, umas 10 páginas de projeto.
Feito o projeto, você vai passar para a pesquisa. Uma coisa que eu quero pedir para você é que você deixe claro no projeto qual é o modelo de TCC que você vai entregar. Porque o nosso regimento TCC, o qual você já deve ter lido antes de ter visto esse vídeo, se não, você assim que terminar esse vídeo vai ler esse regimento, ele admite várias modalidades. Então, é preciso estar claro nesse projeto qual é a modalidade. Por exemplo, geralmente os alunos escolhem entre monografia, né? E aí pensando em 3 capítulos ou artigo científico. André, posso aproveitar material do TCC, do PROIC que eu fiz? Lógico que pode, deve, é aconselhado, inclusive, né? Por exemplo, a gente teve uma aluna que fez um trabalho de fotografias, né? Que está, inclusive, parte dessas fotografias até hoje estão em exposição lá na pós-graduação em História. Então, há várias modalidades o qual a gente aceita como trabalho de conclusão do curso. Pense sobre elas e veja qual é aquela que melhor se adequa à sua pesquisa, certo? E acho que, em relação ao TCC1, seja isso. Quanto ao TCC2, é isso. Você escolheu monografia ou artigo científico, é necessário tempo, certo, para escrever. Todo mundo tem alguma dificuldade em algum ponto, seja na escrita em si, seja na análise da fonte, seja na questão historiográfica, do levantamento historiográfico. Para você fazer uma boa pesquisa, para que você tenha um trabalho bem escrito, você precisa, como eu falei, de uma fonte, de uma pergunta a essa fonte. Porém, essas perguntas, essas fontes, elas dependem de duas coisas. Primeiro, de você conhecer a fonte, ou seja, você tem que ler a fonte, seja ler visualmente, seja ler em forma alfabética, e você tem que ter conhecimento sobre o período, ou seja, historiografia, leitura, é o que eu chamo de erudição. Então, se você vai estudar uma pintura da igreja lá do Rio de Janeiro, uma pintura de 1730, o que está acontecendo no Rio de Janeiro nessa época? Você tem que ter leitura sobre esse período, sobre economia, sobre sociedade. Pesquisa histórica não é fácil, tá, gente? Pesquisa histórica é algo que demora tempo e muita leitura, certo? Então, todo mundo vai ter alguma dificuldade quando escrever o TCC2. Por isso que não dá para fazer um TCC em 20 dias, sabe? Já vi muitos alunos com um potencial maravilhoso que cometem esse pecado de escrever de última hora e termina não ficando um TCC que seja à altura do aluno. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam o melhor TCC possível dentro do prazo que lhe é dado. Então, não espera para o final, certo? Outra coisa também que, por favor, não façam. Não sumam durante o semestre e no último mês, 15 dias antes, me entregam o TCC como se completo, certo? Então, já entrego o artigo. Não. Eu quero ver as etapas. Por quê? Porque é basicamente impossível você construir um TCC sem falhas e erros que necessitem de tempo para ser corrigida e de leituras. Certo? Eu preciso de uma primeira versão, eu preciso de uma ideia de como você escreve, para que eu possa lhe indicar leituras, ou que eu possa dizer, ande por esse lado, caminho por esse, faça. Mas se você já me entrega tudo pronto 15 dias antes, não tem muito o que fazer, não tem muito o que salvar, certo? Então, escolheu fazer um artigo? Eu quero, no primeiro mês, umas 3, 4 páginas desse artigo escrito, para que eu possa ver para onde você está caminhando, certo? Mesma coisa, escolheu fazer uma monografia? Eu quero, no primeiro mês, 10 páginas do primeiro capítulo. Monografia não mais do que 30 páginas, gente, com referência bibliográfica incluso mesmo, tá? Umas 25 páginas escritas está ótimo. Dica para a monografia. Deixe para escrever a introdução por último. Escreva o primeiro, o segundo capítulo, se precisar um terceiro, considerações finais e por último você volta para escrever a introdução. Uma coisa que eu gosto muito é comecem os seus artigos e a sua monografia pela fonte, sabe? Pela citação da fonte. Apresente imediatamente a fonte, certo? E a partir dali você desenvolve toda a contextualização, tanto em termos de conceitos e categorias, quanto em termos da própria contextualização histórica, certo? E quanto mais cedo você fizer, e quanto mais você me entregar espaçadamente, por favor, não me entreguem tudo de uma hora.
desde o primeiro dia do semestre, até mesmo nas férias, entre em contato, faz a matrícula e já vai marcando data, certo? Porque eu preciso de tempo para ler, para corrigir, nem sempre eu estou 100% disponível para fazer isso, certo? Então, e para fazer uma boa correção é preciso estar atento, né? Não dá para fazer uma boa correção em tão pouco tempo. Então, pensem nisso direitinho. No primeiro mês eu já quero ter lido alguma coisa corrigida e voltado para você, certo? Se for um TCC, um capítulo do TCC. Se for um artigo, umas 3, 4 páginas do artigo no mínimo, certo? No caso de quem está no currículo novo, que você tem, na verdade, 3 matérias de TCC, você tem projeto, pesquisa e defesa. No caso de pesquisa, no final desse semestre, do semestre de pesquisa de TCC, eu vou querer um capítulo fechado, completo, certo? E um segundo capítulo adiantado. No semestre de defesa de TCC, aí a gente faz o resto, certo? O TCC ele pode ser defendido a qualquer momento do semestre. Isso significa que ele é uma atividade integralizadora, certo? Então, o sistema de matrícula às vezes muda, mas atualmente, e aí eu deixo um grande parênteses, isso é algo que você tem que conversar com a coordenação, eu não sei como é que isso funciona, isso muda, certo? E não cabe a mim saber, isso cabe a você, como é que você se matricula na disciplina, certo? Mas você pode se matricular, você se matricula no TCC durante o período de matrícula e você pode defender a qualquer momento. Então, por exemplo, já teve uma aluna, por exemplo, que chegou no final do semestre, não conseguiu terminar bem, e ela ficou para o próximo semestre. Então, no primeiro dia de aula, ela defendeu e ela automaticamente já se formou, certo? Então, ela inclusive colou grau com a turma dela. Porque, como ela já estava formada, ela conseguiu colar grau. Então, você pode defender o TCC no primeiro dia de aula. Então, isso é muito bom, certo? Então, muitas vezes você termina o semestre e você precisa fazer a correção ortográfica, ajeitar as referências. Então, às vezes, esse período de um mês que você tem entre um semestre e outro é fundamental para você fechar um TCC. Porque a gente, inclusive, tem um prêmio de TCC. Então, se seu TCC for muito bom, tirar SS e for elogiado, ele pode ir para indicação de prêmio, né? O que é bom para você e é bom para a gente. Então, sobre TCC, eu acho que é basicamente isso. Maiores dúvidas, maiores questões, aí a gente conversa pessoalmente. Tchau, tchau, gente.